Bora te atualizar também sobre o Palmeiras. Abel Ferreira chegou a falar em dois grandes valores, duas baita promessas do Verdão. Uma delas eu posso te contar com exclusividade quem é. Para completar, reviravolta em negócio do Palmeiras, últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar também que a polícia prendeu o torcedor do Palmeiras acusado de participar daquele ataque a bombas na frente do centro de treinamento, você lembra daquela imagem, certo? Pois bem, nessa terça-feira, Gabriel de Oliveira Vieira, da Mancha Verde, foi preso acusado de participação nesse episódio e também no envolvimento numa emboscada contra torcedores do Cruzeiro em outubro do ano passado. Preciso falar agora sobre uma reviravolta envolvendo o negócio no Palmeiras. O Verdão na semana passada havia acertado a transferência do atacante Tales, uma das grandes promessas da base, para o Olympiacos, time de Evangelos Marinakis, o mais famoso clube da Grécia. Operação que geraria na casa dos 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. É importante contar que o Tales é representado pelo Juliano Bertolucci, alguém com excelente trânsito justamente com Evangelos Marinakis. Palmeiras arrecadaria 44 milhões e ainda ficaria com 30% do valor de uma venda futura. Mas o Almeria da Espanha entrou na parada durante o fim de semana e conseguiu convencer o Tales a desistir da ida para a Grécia para que ele se torne atleta do clube espanhol. A promessa é de uma exposição maior numa liga de bem mais visibilidade do que a liga grega. O negócio está fechado e a ideia é que o Tales se mude ainda nessa semana para a Espanha. Jogador que pelo sub-20 na atual temporada somava 8 jogos e 5 gols, no time principal 13 aparições e apenas 2 gols marcados. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que a vitória por 3-0 contra o Sport marcou um dos principais jogos do Palmeiras nos últimos tempos. Flaco Lopes 2 vezes e Gustavo Gomes definiram o placar a favor do Verdão, que voltou à segunda colocação na tabela de classificação. São 42 pontos, 4 a menos do que o Flamengo, embora com um jogo a menos. O Palmeiras tem o melhor aproveitamento de pontos desde que os times voltaram da Copa do Mundo de Clubes no Campeonato Nacional, aproveitamento superior a 80% dos pontos. Só para arrematar, Andréas Pereira deve ser anunciado como reforço alviverde nessa terça-feira em meio às comemorações pelos 111 anos de fundação do Verdão. Palmeiras e Fulham já trocavam documentos, negócio fechado por 10 milhões de euros fixos. Hora de falar sobre dois novos fenômenos no Palmeiras. Quem fez essa afirmação foi o técnico Abel Ferreira depois da vitória por 3-0 do Verdão contra o Sport na noite dessa segunda-feira. O Abel estava falando sobre atletas formados na base e que são incluídos no time principal, e aí citou verdadeiras estrelas do futebol mundial, como o Endrick e como o Estevão. E ele disse que há mais 2 jogadores com essas características, com esse tamanho, que vão chegar ao time profissional no futuro não tão distante. Quero cravar para vocês que um desses atletas a quem ele fez referência é Eric Belé, meio atacante de só 18 anos de idade, que já atua no sub-20 do Palmeiras e também foi convocado recentemente para uma série de amistosos da Seleção Brasileira sub-20, marcou inclusive um gol em amistosos recentes contra o Paraguai. Esse atleta é tratado dentro do Palmeiras como uma enorme promessa, alguém tão grande, com tanta perspectiva de futuro, que o Palmeiras se sentiu meio que na obrigação de liberar o Tales, negociado com o Almeria por 7 milhões de euros. Sobre os números do Belé, 33 partidas na atual temporada, 17 gols e mais 3 assistências. Esse cara tem sido lapidado pelo Abel Ferreira para ainda nessa temporada ganhar minutos importantes no time principal e se tornar protagonista alviverde em 2026. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que recusou mais uma proposta por Agustín Giai, o lateral direito contratado no ano passado do São Lourenço por 41 milhões de reais, está super em pauta no mercado europeu. O mais novo interessado foi o Bayer Leverkusen. O Erik ten Hag, que é o técnico do Leverkusen, entende que o Giai seria um enorme acréscimo e sugeriu que o Leverkusen fizesse uma proposta ao Palmeiras. Essa oferta foi recusada, assim como o Palmeiras já havia feito recentemente em relação ao Milan, que chegou a sugerir 15 milhões de euros. O Napoli e o Benfica também monitoraram de perto os passos do Giai. Não dá para dizer que o Giai é inegociável, mas até por ter feito muito dinheiro com vendas de atletas, o Palmeiras só vai negociar seu lateral direito em caso de oferta espetacular. A tendência é que o Giai
deixe para ser negociado daqui a um ano. Enquanto isso, o Kelvin, que já chegou, vai ganhando seus minutos. Palmeiras que está muito próximo de anunciar a contratação de Andréas Pereira, negócio de 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O atleta que pertence ao Fulham já concordou com o Palmeiras. Verdão estava acertando com o Fulham detalhes do parcelamento do dinheiro, e assim que esse acordo for fechado, o Andréas é liberado para viajar ao Brasil, passar por exames médicos e assinar contrato de 5 temporadas. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem propostas, no plural, para mudar seu patrocínio master. Você vai lembrar que em janeiro desse ano o Palmeiras estreou acordo com a Sportingbet, casa de apostas que desembolsa 100 milhões de reais por ano, contrato de 3 temporadas, renovável por mais um, há reajustes estipulados já em contrato, de acordo com inflação. Hoje, o Palmeiras tem pelo menos 2 propostas para a substituição da Sportingbet. Uma delas se dispôs a chegar até 150 milhões de reais por temporada. Seria a oportunidade de o Palmeiras garantir mais 50% de reajuste em relação a seu atual contrato. A ideia das interessadas seria de assumir ainda nessa temporada o espaço master da camisa palmeirense. A Leila Pereira, a princípio, prefere dar continuidade à Sportingbet. Nem poderia ser diferente, até porque no ano passado ela teve algumas propostas para romper o contrato com as empresas dela, da Crefisa e da FAM, e ela disse que precisaria fazer valer o que estava escrito em contrato. De qualquer forma, a presidente do Palmeiras vai tentar um reajuste no vínculo atual com a Sportingbet, até se fazendo valer das ofertas de outros interessados. Que mais? Boa noite, Nicola. Andréas Pereira, já está tudo certo? A pergunta do Adelson Silva. Adelson, tá tudo certo. O Andréas Pereira será reforço do Palmeiras. Agora é questão de tempo até que ele seja liberado para a realização dos exames médicos e assinatura do contrato. Tá? A operação que vai girar na casa dos 10 milhões de euros. Vai assinar contrato de 4 temporadas, prorrogável por mais uma. Eu achei um baita negócio. O Palmeiras vai gastar bem menos do que gastaria em janeiro. Na oportunidade, o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Tá? Deixa eu até mandar mensagem para uma pessoa do staff do Andrés, para ver se a gente consegue alguma atualização. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Na semana passada, essa mesma pessoa foi a primeira que me permitiu dizer que o negócio estava bem quente e com grande chance de acontecer. Ela afirmou que a negociação estava avançando e que o Andréas Pereira queria jogar no Palmeiras, tá? E aí, rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas pra você não perder nada. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa aí também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. A gente fala realmente do Palmeiras, do Verdão, o maior time do mundo, o poderoso Verdão. Então, senta o dedo no like e inscreva-se no canal. E detalhe, vitória importantíssima ontem em 3-0, muito bom e vão pra cima. Então é isso, rapaziada, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.